Amém. Obrigado, pastor. Abra sua Bíblia, queridão e queridona, em 1 Samuel, no capítulo 4. Foi-se a glória de Israel. Uma oração recorrente que eu faço é que o Senhor nunca diga de nós o que disse a respeito de Israel. Que a gente não se perca, sabe? Você não se perca como crente. Eu não me perca como crente, como pastor. Nós não nos percamos enquanto igreja. Nós não nos percamos enquanto batistas. Nós não nos percamos enquanto igreja evangélica brasileira. Porque fato é, queridão e queridona, que nós não estamos muito distantes do contexto de Samuel aqui. Nós terminamos a mensagem domingo passado dizendo que a palavra do Senhor se manifestava a Samuel. O Senhor continuou aparecendo a Samuel. Por mais que a palavra que Deus disse a Samuel, ele com seus 12 anos de idade, foi uma mensagem muito dura, só para relembrar, eis que vou fazer uma coisa tal, versículo 11 do capítulo 3, em Israel, que todos os que a ouvirem ficarão com os dois ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra Eli tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim, porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que a sua iniquidade nunca será expiada, nem com sacrifício, nem com oferta de cereais. Eu não sei quanto a você, mas eu leio uma palavra dessa, eu fico alarmado. Até Deus perde a paciência. Até Deus chega um momento e diz, acabou, chega. Eu não vou mais estar com esse povo. No livro do profeta Ezequiel, vai dizer que a glória do Senhor abandonou o templo. Já é lá no período, no finalzinho do século 6 antes de Cristo, e o Senhor disse, olha, acabou, eu não estou mais nesse templo. A imagem de Ezequiel é muito gritante. A glória do Senhor deixou o templo. Como diz a moçada, você tem ideia do que é isso? É ter tudo, amar, ter pastor, ter ministro de louvor, ter música, ter recepção, ter som, ter mídia. Só não tem o Senhor. Então, o que a gente está para ver aqui é o que acontece quando a palavra do Senhor vem, e o primeiro verso do capítulo 4 é, a palavra de Samuel veio a todo Israel. Palavra do Senhor nos lábios de Samuel. Acompanhe comigo a leitura. Israel saiu à batalha contra os filisteus e acampou em Ebenezer. Esse nome, mais tarde você vai entender o contexto desse nome. Significa pedra de ajuda. Ali que o povo disse com Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. E os filisteus acamparam em Afeca. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para enfrentar Israel.
E quando a guerra começou, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Quando o povo voltou a Arraial, os anciãos de Israel, os líderes espirituais mais antigos, mais respeitados, disseram: por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Eles não estavam entendendo nada, por quê? Mas ele já tinha falado. Vamos trazer de Siló a arca da aliança do Senhor, para que esteja no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Então o povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Preste atenção aqui, só vou explicar um pouquinho aqui agora. Eles disseram o seguinte: por que Deus permitiu que a gente fosse derrotado? Estava faltando algo, estava faltando um ritual, estava faltando um símbolo, estava faltando algo de material. Então eles trouxeram a arca do Senhor. Mas, amados, a arca do Senhor sem o Senhor é apenas uma arca. Estava na arca as 2 tábuas da lei, a vara de Moisés que floresceu, um pouco de Arão, né, que floresceu, e um pouco do maná. Mas de que adianta se Deus não estava lá? De que adianta vir na igreja se Deus não está com você? De que adianta ter estrutura, ser uma igreja, no nosso caso, 32 anos, Jacareí, 43 anos, mas o que adianta se Deus não estiver lá ou aqui? Trazer a arca ia resolver o problema, gente? Olha para mim, agora olha para o texto. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao arraial, os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. Virou um louvorzão, amados. O chão tremeu. Os filisteus ouviram a voz do júbilo e disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial. E os filisteus ficaram com medo e disseram: os deuses vieram ao arraial. Os filisteus eram mais crentes do que os hebreus. E diziam mais: ai de nós, porque nunca antes aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? Os filisteus eram politeístas. São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus. Comportem-se como homens, para que não venham a ser escravos dos hebreus, como eles já foram escravos de vocês. Comportem-se como homens e lutem. Então os filisteus lutaram. E Israel foi derrotado, gente. E cada um fugiu para sua tenda. Foi uma grande derrota. Repita comigo: grande derrota. Pois foram mortos de Israel 30.000 homens. Quem está ligado no texto, a primeira vez, quantos morreram? 4.000. E agora? 30.000. Uau! A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. A arca de Deus sem o Deus da arca não dá certo, gente. A arca foi tomada. E os 2 filhos de Eli morreram no mesmo dia. Isso lhe soa familiar? Aquilo que o homem de Deus disse a Eli. Mas prossiga comigo. Então um homem de Benjamim, saído das fileiras, correu. Esse pessoal de Benjamim gosta de correr. E no mesmo dia, chegou a Siló. Ele havia rasgado as suas roupas, espalhado terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira, perto da estrada, olhando como quem espera. Olhando como quem espera. Espera o quê? Espera o quê se Deus disse que não estava mais com o povo? Porque o seu coração estava tremendo.
pela arca de Deus. Depois que o homem entrou da cidade, deu a notícia, toda a cidade começou a gritar. E Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então o homem correu, deu as notícias a Eli. Ora, Eli estava com 98 anos. Os seus olhos já não se moviam, ele não podia ver. O homem disse a Eli: eu venho da frente de batalha, eu fugi de lá hoje mesmo. Eli perguntou-lhe: o que aconteceu, meu filho? Então o mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus, houve grande matança entre o povo. Além disso, seus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos. Até aqui Eli estava vivo. Mas quando ele disse: a arca de Deus foi tomada. Quando ele fez menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, junto ao portão da cidade. Quebrou o pescoço e morreu. Ele era um homem velho e pesado. Guarda essa informação, porque isso daqui não está aqui à toa não, tá ok? Velho e pesado. E havia julgado Israel durante 40 anos. A nora de Eli, mulher de Finéias, estava grávida e próxima do parto. Quando ela ouviu essas notícias de que a arca de Deus havia sido tomada e o seu sogro e seu marido tinham morrido, encurvou-se, deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. Quando ela estava morrendo, às vezes a gente não se apercebe da leitura corriqueira, não é? Você já notou quantas mortes tem aqui, gente? Quando ela estava morrendo, as mulheres que a ajudavam disseram: não tema, porque você teve um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas deu ao menino o nome de Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Ela disse isso porque a arca de Deus havia sido tomada, e por causa do seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, porque a arca de Deus foi tomada. Deus, por favor, não deixa ninguém aqui sem receber essa palavra. Por favor, Deus, a minha oração é que todo o ambiente esteja apropriado para a comunicação da Tua palavra. No nome de Jesus. Amém e amém. A arca da aliança, a arca do concerto, a arca de Deus. Era um recipiente para acolher os 10 mandamentos. A arca era uma caixa, um baú. A arca da aliança, porque a aliança diz respeito ao compromisso de Deus com o seu povo. Às vezes, por exemplo, os 10 mandamentos são chamados de testemunhos do Senhor. Era a arca do Senhor, a arca do Senhor dos exércitos. O texto que lemos, capítulo 4 de 1 Samuel, fala que ela é como se ela estivesse entronizada entre os querubins. Moisés estava no Sinai ainda, quando, capítulo 25 de Êxodo, 31, 35 e 37, ele recebeu do Senhor orientação, e um artesão chamado Bezalel, um artífice de primeira monta, fabricou e ornamentou esta arca, que era um baú, e que tinha realmente 2 anjos com asas que se ligavam, que se tocavam. A arca da aliança também é chamada do estrado, onde Deus assenta os seus pés, o seu trono. A arca da aliança, presença de Deus.
glória de Deus. Era uma caixa feita de madeira de acácia. Era uma arca que acompanhou o povo ao longo da caminhada. Números 10, 35 e 36. Há até um cântico, chamado Cântico da Arca, que representava então essa presença de Deus para guiar o povo naquela peregrinação. O Deus forte das batalhas. Quando a arca chegava, amados, o povo fazia festa. Era sinal de que o Senhor estava ali junto com o seu povo. Mesmo Jeremias, mais tarde, mesmo o Salmo 132, por exemplo, se você folhear a sua Bíblia, mais tarde, Salmo 132, essa ideia da arca da aliança vai evocar. Versículos 7 e 8. Entremos na sua morada, adoremos diante do estrado de seus pés, levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder. A arca do Senhor era onde o Senhor repousava, soberanamente, amados. Quem gosta de curiosidade e detalhes, a arca tinha 1,80 m de comprimento, 2,5 metros de largura e 2,5 metros de profundidade. Era um formato retangular. Eram usados varas permanentes para transportar a arca, e ela só podia ser carregada aos ombros dos sacerdotes levitas, de uma família ainda específica. Podemos dizer, queridão e queridona, de que a arca era o objeto mais importante dentro do tabernáculo, na caminhada do deserto. Agora, com o povo estabelecido na terra prometida, depois da conquista, o livro de Josué registra isso, a arca estava em Siló, onde havia o santuário, onde Eli era o sacerdote já há 40 anos. Mas Deus havia liberado uma palavra para Eli, dizendo: olha, acabou, Eli. Acabou. Um homem de Deus havia ido e falado a Eli no capítulo 2, a partir do 27. E ele vai dizer algumas verdades contundentes do tipo: você não vai ter ninguém da sua família que vai envelhecer, Eli. No mesmo dia você vai perder os seus filhos, seus 2 filhos. O Senhor já havia falado por Samuel: eu vou fazer uma coisa tal que ficará tinindo os 2 ouvidos. Chegou a hora. Os capítulos 4 em diante, amados, 4, 5, 6, até o 7, para terminar esse ciclo, são contundentes, porque é um acerto de contas, queridão. Dando um clique aí, Mateus. Esse acerto de contas, Deus nos chama a acertarmos as contas com Ele. Preste atenção, não desvie seu olhar. Diante dele não basta justificativas humanas. Arrependa-se. O toque de Deus está aqui, versículos 1 a 10. O acerto de contas com Ofni e Finéias. E depois de 11 a 22, o acerto de contas com Eli e com todo Israel. A Arca da Aliança, amados, como símbolo, era símbolo de uma realidade. Se não existia mais a realidade, o símbolo fica
descaracterizado, despropositado, não tem sentido nenhum. Vira meme. Os mais antigos aqui vão lembrar, por exemplo, do Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Se você fez assim que assistiu, você já declarou a sua idade. Vira filme. Vira ficção. A coisa é séria, amados. A presença de Deus é real. No Novo Testamento, eu preciso dizer isso para você, queridão e queridona. O tabernáculo, a arca, o santo lugar, o véu, o santo dos santos, o altar de ouro, o bordão de Arão que floresceu, a urna de ouro contendo o maná, as tábuas da aliança, tudo isso apontavam para Jesus, porque o texto de Hebreus 9 vai dizer: dessas coisas não falaremos, agora com mais detalhes. Porque representava um passado de glória de Israel, que acabou. E se você crê junto comigo, com boa teologia, modéstia à parte, que o Israel de Deus é a igreja, o padrão é o mesmo. Se a gente incorrer em pecado, a glória de Deus também vai sair. A cada geração, a igreja presta contas diante de Deus, naquilo que é feito naquela geração. É verdade. Vou até repetir. A cada geração, a igreja presta contas a Deus pelo que é feito naquela geração. Eu não vou me responsabilizar pela geração dos meus pais, mas a minha eu vou ter que dar conta. Nós somos a igreja desse tempo. Há uma vibração no nosso coração quando a gente fala dos jovens, dos adolescentes, amados, porque essa é a geração. Mas o texto de hoje fala o que pode acontecer quando a geração falha com Deus. Está preparado? Não vou reler o texto, porque você já sabe o que aconteceu. Mas eu vou salientar aqui algumas coisas. Por exemplo, Ofni e Finéias. Acabou. Acabou. A palavra de Samuel foi chegando. Eis que farei tinir os seus 2 ouvidos. Samuel só aparece no versículo 1, depois não aparece mais aqui. Samuel só vai voltar a aparecer mesmo lá no capítulo 7. Quando os filisteus são vencidos. A palavra de Samuel dita a Eli, ele não precisou ficar repetindo, ela reverberou. E agora os filisteus estão em guerra. Os filisteus, amados, rapidamente, olhe para mim aqui, eram povos, o filisteu significa povos do mar, filisteus. Eram povos seminômades inicialmente, depois eles vão ocupar o Egito por um determinado tempo, depois eles vão descer para Canaã, vão se tornar misturados com os cananeus, depois eles vão... Por isso que hoje, só para abrir um parênteses aqui, faixa de Gaza é a área dos filisteus, era. Por isso que é entre o Egito e o norte de Israel. Gaza é uma das cidades mais antigas do mundo. Está na Bíblia até. Abraão esteve em Gaza. Isaac esteve em Gaza. Sansão esteve em Gaza. Os filisteus, eles foram bebendo de influências dos egípcios, dos cananeus, e se tornaram bons de guerra. Eram politeístas, respeitavam vários tipos de divindades. Chegando próximo a Israel, aproveitaram. Juízes, por exemplo, você vai ver lá o capítulo 13, 14, 15, 16, eles estão lá. Sansão, por exemplo, morreu no templo de Dagon, em Gaza. Dagon é uma divindade que, no próximo mensagem, se o Senhor não voltar antes, vai ter um episódio muito interessante sobre Dagon. Dagon tem 2 acepções
que a gente pode trabalhar. Ou vem do radical peixe, porque ele era figurado, a parte de cima de homem e a parte de baixo de peixe, ou pode ser no radical grão de milho. Então era uma divindade que ajudava nas colheitas. Mas a próxima mensagem, só vou dar um spoiler aqui. Essa arca que foi tomada, foi parar no templo de Dagon. Não ficou bom para a estátua não, gente. Chegaram os filisteus uma certa manhã e encontraram a estátua caída. E o povo precisou dizer: a mão do Senhor é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Teve uma outra situação que essa arca foi parar num determinado lugar, amados, e encheu o povo de tumores de pele. E aqui, amados, não deu certo. Eles tentaram trazer a Arca da Aliança como um ídolo para tentar afastar a iniquidade da casa de Israel, e não deu certo. Porque, gente, quando o Senhor libera uma palavra de que, olha, acabou, não adianta, amados. Não adianta. O versículo 14 do capítulo 3, o Senhor já disse: jurei à casa de Eli que a sua iniquidade nunca será expiada, nem com sacrifício, nem com oferta de cereais. Eles tentaram, amados, olhe para mim, manipular Deus. Já viu gente assim? O cara está em pecado, o cara está mal com Deus, o cara está sem comunhão com Deus, mas ele dá uma oferta, dá um dízimo. Ele tenta comprar Deus com dinheiro. Tem isso hoje? Ele tenta comprar Deus com um evento. Ele financia determinada coisa. Ele vai a Israel. Ele vai no templo de Salomão, lá em São Paulo, que é mais barato ir do que Israel. Ele vai a qualquer lugar. Ele faz uma viagem para Aparecida do Norte. Ele começa a dar esmolas assim, à torta e à direita. Ele tenta manipular Deus, amados. É igual aquela mulher desesperada para casar, que está vendo que o Santo Antônio está agindo devagar, coloca o Santo Antônio de cabeça para baixo. A pessoa tenta de tudo. Ela tenta de tudo. Mas não existe essa palavra. Mas eu vou inventar agora. Deus é imanipulável. Você não consegue manipular Deus. É imanipulável. Deus não está, amados, preste atenção, fazendo esse joguinho. Então trouxe a arca? Então agora eu vou. Não, gente, a derrota foi grande. Os Ofni e Finéias morreram mesmo. A arca simbolizava a presença e o poder do Senhor, mas Israel tratava como uma espécie de amuleto da sorte. A compreensão que eles tinham de Deus e a compreensão que os filisteus tinham de Deus é a mesma coisa. Eles eram crentes idólatras. Existe muito crente idólatra hoje. Crente idólatra. Não tem como, amados. Pastor, mas não tinha os querubins? Não tinha os querubins, versículo 4. Vamos trazer de Siló a arca do Senhor para que esteja no meio, versículo 3. Versículo 4. O povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor, entronizada de seus querubins. Vai dar certo, vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Mas não deu, amados. Dá ruim, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Samuel vai dizer no capítulo 15. Você precisa colocar a cabeça no lugar. Não adianta posar de crente. Não adianta posar de homem de Deus, de mulher de Deus. Você precisa ter vida no altar. Para ter
Culto na vida, precisa ter vida no culto. Para ter vida no culto, precisa ter culto na vida. As duas coisas, amados. Nós temos um problema sério entre nós, os batistas. A gente tem um problema com teologia e culto. Vida e culto. A gente ficou ao longo da história dizendo que a gente é da Bíblia. Não, os batistas são o povo da Bíblia. Os batistas são o povo da Bíblia. Mas nós vivemos tanto tempo confiados num intelectualismo, num conhecimento estéril, amados. Está na hora da gente buscar a presença de Deus, a vida de Deus, o poder de Deus e ter uma vida santa diante de Deus. Para! Só contar com a arca não vai dar certo. Não adianta trazer a arca. Tem que trazer o coração. Lúcia, eu lembrei de Amós 5. Eu odeio e desprezo as suas festas, com as suas reuniões solenes. Eu não tenho nenhum prazer. Mesmo que vocês me ofereçam holocaustos, oferta de cereais, eu não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, eu nem sequer olharei para elas. Afasta de mim o barulho dos seus cânticos. Uau! Porque não ouvirei as melodias das suas liras. Em vez disso, corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Gente, para. Tem hora que Deus fala o seguinte: eu estou aborrecendo do barulho de vocês. É nesse sentido que a W. Tozer fala que o momento de louvor das igrejas é o momento que os crentes mais mentem. É nesse sentido. Porque a gente promete, a gente faz, mas durante a semana, nós somos assim: domingo, Deus está comigo, eu estou na arca. Mas de segunda a sábado, eu faço do meu jeito. Vai dar errado, cara. Você acha que no seu trabalho você faz do seu jeito. Minha vida, minhas regras, né? É assim? E aí, domingo é só trazer a arca? É só levantar a mão? É só chorar? Você acha que esse lugar aqui é mais santo do que o seu trabalho na Brasfels? Agora eu peguei pesado mesmo. Aqui não é nada, amados. É tudo, não existe santo e profano. É tudo santo. Onde você colocar a planta do seu pé. Você é crente onde você está. Não existe isso. Vida sagrada, vida profana. Eu peço oração pela minha vida material e pela minha vida espiritual. Para, isso é coisa de antigamente. Errado. Errado. Não adianta, amados. É uma vida só. Deus falou com Israel através do homem que estava à frente, o sacerdote Eli, 40 anos. Deus falou o seguinte: olha, os seus filhos são canalhas. Eles roubam, eles violentam, eles subornam. E eles dormem com as menininhas na porta do templo, do tabernáculo. Então, acabou. Você não repreendeu eles. Você não fez questão de falar de mim para eles. Você honrou mais a seus filhos do que honrou a mim. Então acabou. Eli, acabou. Tanto é que Eli, chega um momento que ele fala no capítulo 3, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Se Ele falou, Ele vai fazer. Amados, nós precisamos parar com essa história de achar que a gente pode fazer um jeitinho na adoração. Olha para mim. É igual essa questão da mulher samaritana que chega para Jesus e fala assim: Jesus, eu sei que o Senhor é profeta. Onde nós vamos ter que adorar? Na Batista, na Congregacional, na Assembleia ou no Poder Mundial? Qual é o lugar onde se deve adorar? E aí Jesus respondeu o quê? Mulher, está lá em João 4, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem nesta denominação, estou parafraseando, tá? Vocês estão comigo? Nem outra denominação, vocês adorarão o Pai. Porque vocês adoram o que não conhecem. Placa de igreja só. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, Marco Giovanni, e já chegou,
em que os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai, não na metodista, não na batista, não na congregacional, não na assembleia, mas em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Não adianta, mas trazer a arca. Já foi igreja que tinha arca. Já vi culto que a arca saía pelo corredor e o povo ficava doido. A arca não, a réplica. Só se o Indiana Jones achou e compartilhou com eles. Isso é pataquada, para dizer igual o pastor João Emílio. Para com essa pataquada. A arca, amados, sem Deus é arca. Nós não precisamos de arca mais, porque Jesus é a arca. O maná está lá, as leis estão lá, Ele é o nosso sacerdote. Não precisa mais. Não precisa dessa pataquada. O povo vai adorar em espírito e em verdade, gente. Isso daqui não é um altar. Tenho dificuldade, eu vou ter que ensinar isso daí em outro contexto. Isso daqui não é um altar. Eu não sou um sacerdote, nós somos sacerdotes. Não existe... Em nossa igreja tinha uma pessoa que limpava, muito tempo atrás, viu gente? Não olha para a Vanessa e a Eliana, não. É muitos anos atrás. Que ela falava, pastor, eu aceito limpar a igreja, mas eu não tenho condições de limpar o altar. Ela podia limpar o banheiro, ela podia limpar o salão, mas não podia limpar. Isso aqui não é altar, isso é tablado, isso não é tablado, isso é uma plataforma. Uma plataforma. Isso daqui é um púlpito, chama púlpito de acrílico. Não é? Aqui não tem óleo ungido. Aqui tem água que não é ungida, mas mata a sede. A gente precisa desmistificar. O meu pai um dia estava meio... E olha que ele não tinha 82 anos na época. Até minha mãe depois chamou a atenção dele. As esposas chamam a atenção dos maridos às vezes. Porque ele ficou assim, tão assim, que ele queria mostrar que a ceia era um símbolo. Eu até acho que ele exagerou. Ele pegava o pão e falava assim, irmão, isso aqui é pão mesmo, olha, isso aqui é pão mesmo. É pão. Não é nada de corpo de Cristo, não. Foi lá no interior. Falei, meu Deus. Era porque... Adolescente, falei, meu pai está louco, gente. Porque ele queria demonstrar claramente que não havia, atenção você lá de cima, não havia sacramentalismo na ceia do Senhor. Não é nem Santa Ceia, amados. Batista não chama ceia de Santa Ceia. Não é Santa Ceia, é ceia para os santos. Mas vamos prosseguir porque ainda tem Eli. E só me ficou alguns minutos. Eli. Gente, imagina a cena, Vitor. Não sei por que eu lembrei de você. O cara pesado. Não sei por quê, meu Deus do céu. É o seu passado, Vitor. Seu passado. Seu passado lhe condena, né? Eli está lá, vendo, esperando alguma coisa acontecer. Chega um homem de Benjamim, com as roupas rasgadas, espalhando a notícia. Isso causa alvoroço. Eli, quando ouve, pergunta, o que aconteceu? Houve grande matança, Senhor. Quem gosta de curiosidade? Esse homem correu 34 quilômetros, de Afeque a Siló. 34 quilômetros. Roupa rasgada e terra na cabeça, representando luto. Davi também fez isso quando fugia de Absalão, em 2 Samuel 15, 32. E Eli, Marcos, eu gostei dessa expressão, olhando como quem espera. Porque eu fiz um paralelo, um contraste,
O Helder gosta disso, um contraste com Abraão. Porque o texto de Romanos 14, 18, fala que Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Mas Eli, ele esperava para ver o juízo de Deus sobre a sua casa e sobre Israel. Ó, gente, eu não quero pegar pesado com Eli não, mas vai ter um fim ruim assim lá em Siló, hein? Olha para mim, desvia o foco não. Cego, isolado, sem filhos, ouvindo da derrota do seu povo, e o principal, sem o maior símbolo da sua fé, a arca da aliança. Eu tenho para mim, amados, digo eu, não Senhor, que quando Samuel ouviu aquele benjamita falando, ele, cego, 98 anos, ele começou, a ouvir a fala de Samuel. Eis que eu vou, que o Senhor disse a Samuel, eis que eu vou fazer uma coisa tal em Israel, que fará os seus 2 ouvidos tinirem. E ele estava cego, não é? Então ele só teria os 2 ouvidos. A palavra glória no hebraico é kavod. Significa peso. E Eli, versículo 18, ele quebrou o pescoço e morreu, porque ele era um homem velho e pesado. Ele era cheio de glória própria. Ele morreu de forma inglória. O Salmo 26, 8 vai dizer: eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde a tua glória reside. A glória era o Senhor. Só que agora ela foi tomada pelos filisteus, amados. O trono de Deus não estava mais ali. Foi-se a glória. Foi-se o estrado de Deus. Só que olha para mim, você não pode perder isso, hein? Essa é a melhor. Os filisteus levaram a arca. Levaram a glória. Foi-se a glória. Mas o Deus de Israel continuou no controle da história. Aleluia. Porque ele não perde o controle. Não, Senhor, tu dominas. Você crê nisso? Diga amém. Ele não perde o controle. Ele não perde o controle. Eu queria insistir com você. Ele não perde o controle. De tal modo que o filho daquela mulher, viúva agora, não aguenta o baque. E ela dá o nome ao garoto de Icabod, ou Icavod. A glória foi embora. Acabou a glória. Sumiu a glória. Onde está a glória? Nenhuma glória. Sem glória. Não dá, amados. 1 Pedro 4,17 vai dizer que chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus.
Jeremias 2,11 vai dizer: o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Está na hora de nós, nessa noite, acertarmos-nos com o Senhor. Você que está aí, eu que estou aqui, a igreja reunida. Eu proponho um acordo, uma aliança entre nós aqui, para a glória do Senhor não sair de nós, não passar de nós. Para a gente não se ver assim tão acomodado com as coisas que vem acontecendo em nosso meio, que a gente se esqueça de que não dá, a gente precisa ter comunhão com Deus o tempo todo e todo o tempo. Daí que duas aplicações máximas eu quero fazer. Primeiro, adore a Deus e não manipule a sua presença para atrair benefícios visando a sua glória pessoal. Nem você ou qualquer Deus funcional tem algum peso de importância. Eu repito, adore a Deus. Nessa noite, queridão e queridona, ame e busque a Deus, não pelas coisas que Ele pode lhe dar. Busque a presença de Deus, busque o favor de Deus, busque o rosto de Deus, mais do que aquilo que as mãos dEle podem lhe dar. Se conserte diante do Senhor nessa noite, se sintonize com Deus, sabe, usando uma ilustração da música, não é? Aquele aparelhinho diapasão, não é? Afine o seu coração com o diapasão de Deus. Alinhe o seu coração, sincronize o seu coração. Gente, diante de Deus, Tim Chester vai dizer: todos os outros deuses precisam cair. O Deus do materialismo, da conquista, da fama, o Deus do corpo perfeito, o Deus da beleza etérea e por conta disso passageira. Somente Yahvé, o Deus de Israel, tem peso de glória. Ele tem peso de glória. O nosso Deus vale o quanto pesa. Isso é glória. Somente Deus tem substância. Somente Deus tem peso. Os outros deuses precisam de ajuda para ser colocados de pé. O nosso não. Nada precisa ou pode absolutamente ser páreo para o nosso Deus. Por isso que quando ele, lá em Dagon, gente, no templo de Dagon, o Deus peixe, Sansão estava lá. E a despeito da molecagem que Sansão havia feito ao longo de toda a sua vida, ali, cego também, prisioneiro dos filisteus, ele faz aquela oração: Senhor, me dá mais uma vez da tua força. E o texto de Juízes 13 vai dizer que naquela noite ele matou mais gente do que em toda a sua vida. Não dá, amados. Chega um determinado momento, queridão, queridona, que a gente tem que ver o seguinte. Presta atenção aqui. A igreja evangélica brasileira, ela está vivendo o tempo de Isaías 29. Esse povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Não dá, amados. Não dá. Não dá. Dagon está tendo seguidores, amados, em nosso meio. E isso é uma vergonha. Vergonha. Sansão lidou com isso, repetindo Sansão. No capítulo 13 ele nasce, ele é santificado diante do Senhor. Mas o que ele faz, amados, está listado lá nos capítulos 14, 15... E terminando no capítulo 16, é uma vergonha. Por quê? Porque ele, amados e amadas, se esqueceu de quem ele havia nascido para ser. Por isso que Juízes 16, 30 vai dizer: que eu morra com os filisteus. Mas quer ver? É que você talvez não dê glória, mas você precisava dar. Ele não disse que eu morra como os filisteus. Ele disse que eu morra com os filisteus. Porque a promessa de Juízes 13 foi concretizada em Juízes 16.
mesmo Sansão cego, escravizado, mas o Senhor lhe conferiu. Não importa, amados, como que você começa. Importa como você termina a sua corrida e a sua carreira com o Senhor. Não adianta começar bem e tal, e fazer barulho. Não para. O negócio é o passo a passo, gente. O negócio é caminhar com o Senhor. É ter aliança com o Senhor. É ser nazireu, é ser chamado, é ser separado. Porque o Senhor vai honrar, mesmo que você esteja sendo envergonhado por Dagon. E por fim, preste atenção. A justiça de Deus não tarda e nem falha. Se você ouviu essa coisa de, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Não. Ela não tarda e nem falha. Para Israel dos dias de Eli, para nós hoje, a sentença é a mesma. Deus não se deixa escarnecer. Aí você conhece o texto, né? De Gálatas. Não se enganem. Gálatas 6, 7 e 8. De Deus não se zomba. Aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Eu li um artigo, amados, caminhando para o final, de uma mulher chamada Nicole Macy Martin. Eu sempre leio os artigos da Christianity Today. E sempre me abençoa. São líderes, teólogos, teólogas do Brasil. Do Brasil não, dos Estados Unidos, e é o material que é traduzido. Essa mulher disse algo muito interessante em um dos artigos. Ela disse assim, preste atenção. Preste atenção, hein? Ela fala o seguinte: como líderes da igreja, nós prestamos um desserviço ao mundo com os apelos que chamam crentes a uma vida fácil com Jesus. E quem diz que é fácil? E com programas de discipulado que prometem o melhor da vida com Cristo de agora em diante. A mensagem que nós devemos transmitir é que a vida com Cristo exige que renunciemos a tudo para segui-lo. É tudo ou nada. Porque nisto está a nossa alegria, preste atenção. Porque nada do que perdemos ou ganhamos neste mundo pode ser comparado com o que ganhamos com Cristo. O que sacrificamos por Jesus se desvanece em comparação com o que ganhamos vivendo em comunhão com Ele. Em uma era mergulhada no consumo de confortos temporários, nós cristãos carregamos a certeza da paz eterna que advém dessa união e da obediência de Cristo, amados. Então, como seria para você, preste atenção aqui, trocar o bem-estar desse mundo pela paz de espírito mais profunda de alguém que serve em união com Cristo? Que sacrifícios Deus está chamando você para garantir o consolo que decorre do fato de você estar no centro da vontade de Deus? Não há nada de errado em desfrutar de conforto, gente. Por favor, se você pode ter iPhone 16, se você pode ter uma casa boa, se você pode ter dinheiro, se você pode comer em restaurante todo dia, se você quer fazer uma carreira para ser rico, está escolhendo a faculdade apenas para ganhar dinheiro, não há nada de errado em desfrutar de conforto ou querer bem-estar, gente. No entanto, conforto, bem-estar, vida tranquilo, não devem ser alcançados à custa do chamado sacrificial do Evangelho. Jesus disse, os evangelistas registraram, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Não tem facilidade, amados. As pessoas, é luta, amados, é luta. Luta. Pastor Léo está muito feliz porque a sua sogra fez aniversário ontem.
Irmã Dilma está aqui com a gente. Vivendo um contexto de luta, hein? Uma Edna também. E outros irmãos e irmãs aqui em outras áreas. Amados, não adianta. Evangelho, gente, não é para quem está na crista da onda, não. É para quem está ali, ó. Mas eu não sei por que os evangélicos hoje insistem em pregar um evangelho que é falso. É só vitória, é só conquista, é só não sei o quê. Ah, mas não dá. Olha, o evangelho que alguns evangélicos estão pregando hoje, nem Jesus serve para eles. Se Jesus chegasse, se ele pudesse não, ele pode, né? Se ele parar numa dessas igrejas, eles vão falar para Jesus, por favor, Jesus, com essa cara de pobre, com essa cara de não ter formosura nenhuma, aqui a gente só acredita o seguinte, só quem é boa pinta, quem é bonitão. Aqui a gente crê na prosperidade, ô Jesus de Nazaré. A gente não quer o Senhor aqui não. Para! Vá para outra igreja. Aqui é só nós, só nós. E daí para terminar, a belíssima letra do Paulo César, do Logos. Eu sinto verdadeiro espanto no meu coração, em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo, agora acha-se Senhor, e diz a Deus como ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi. E não se negocia sua essência e poder. Se camuflado a excelência, perderá. O Evangelho é quem desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém, ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique e o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior do que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. É por isso que eu não posso me esquecer. Sendo seu servo, não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer, o que sua vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém, ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém, ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Esse é o Evangelho, amados. O resto é pataquada. Não adianta ter a arca de Deus e não ter o Deus da arca. É idolatria. Se você está nessa noite aqui presente, ou pela internet, e participa de uma igreja idólatra, sai dela. É Babilônia. Deus não tem compromisso com ninguém que é babilônio. Faça como Sansão, morra com os filisteus, mas não como os filisteus. Abaixa a cabeça, meu queridão e minha queridona. Esse é o chamado, tá? De Deus para você e para mim. É por aí. É renúncia. É pagar o preço. Fica quem aguenta. Fica quem paga o preço. Se quer modernidade, vai para o shopping. Se quer vida mansa, meu querido, vá pescar. Agora, quer seguir a Jesus? Você vai ter luta. Vai ter que sacrificar.
vai ter que renunciar direitos pessoais. Você vai ter que renunciar, queridão e queridona, preste atenção, até a religião dos seus pais. Porque agora você precisa construir a sua história com Deus. Não adianta. Porque assim como o Senhor deixou o templo lá em Israel, segundo o profeta Ezequiel, Ele deixou também o templo da maior igreja cristã no Brasil e no mundo. Que você sabe qual é. Lá não tem glória de Deus mais. Não tem glória de Deus lá. E infelizmente, amados, em muitas das nossas igrejas evangélicas também, não tem glória de Deus não. Tem cara de igreja, pinta de igreja, cheiro de igreja, mas não tem o Deus, o Senhor da igreja. Então, se arrependa agora. Você que é religioso. Se arrependa agora de cabeça baixa. Você que é um fariseu. Você que acha que pode ficar de fora da membresia da igreja para poder criticar. Não existe isenção, amados. Aqui não tem isenção. Ou você é por nós ou você é contra nós. Ou você está no nosso time, ou você é contra o nosso time. Não adianta, amados. Ou você é hebreu ou você é filisteu. O Senhor nessa noite fez doer o meu coração para dizer com você isso. Você não pode viver com um pé na igreja e outro pé no mundo. Não pode. Está na hora de você se definir. Porque Deus vai acertar as contas com você. Tá? Ele vai acertar as contas com você, como fez com Ofni, Finéias, Eli e todo Israel. Leva isso a sério. Leva isso muito a sério. Em todo o livro de 1º e 2º Samuel, o tema principal é a realeza de Deus. Tudo aponta para o reinado de Deus sobre o seu povo. Tomaram a arca. Os filisteus ficaram com a arca. Mas o Senhor estava no controle da história. Então se levante, meu queridão, se levante, minha queridona. Convide o Senhor para fazer parte da sua vida. E diga: Senhor, não se afaste de mim. É uma coisa muito séria, queridão e queridona. Você precisa pedir a Deus: Senhor, não se afaste de mim. Não me deixa, Senhor. Não me deixa viver um falso evangelho, Senhor. Ei. Mais uma vez essa parte, assim a meia voz. Quem é rei, quem é Deus na sua vida? Que está reinando no trono da história. A Arca da Aliança não existe mais, tá ok? Sumiu lá no período interbíblico. Sabe-se Deus onde está. Há quem diga que está lá na Etiópia, na África. O trono está no céu. Isaías, ele viu os anjos, os serafins, enchendo o templo. Então cante ao Senhor e entronize Ele no seu coração. Faça isso agora. A gente não precisa da arca, que a gente é Jesus. Incomparável é, vinde adoremos.
Senhor. Vinde e Diga. adoremos. Diga. És nosso Rei, incomparável é. Vinde e adoremos. Oh Deus, nós não queremos um simulacro da sua presença. É verdade. Nós não queremos uma amostra grátis do teu poder. Nós não queremos um ídolo para manipularmos a divindade. Nós não queremos confiar numa placa de igreja, ou num sobrenome, ou numa tradição religiosa. Nós não queremos confiar, como diz o salmista, em carros e cavalos. Nós não estamos aqui para confiar no nome da família. Nós não estamos aqui para pegarmos carona na fé dos nossos pais. Nós queremos que a nossa geração tenha experiências com o Senhor. Deus, nós lemos um texto. Quanta morte, Deus. 4.000, 30.000, Ofni, Finéias, Eli, a mulher de Finéias. Deus, quando o Senhor não está, a morte impera. A gente não quer ficar contando mortos, ó Pai. A gente não quer andar entre os mortos. Como Ezequiel no capítulo 37, queremos sim que o Senhor una osso com osso, nervo com nervo, pele com pele. No vale dos ossos secos, o Senhor levanta um exército. Nós queremos nessa noite reforçar nosso senso de dependência desse Rei. E queremos completar a nossa missão, levando essa mensagem para os 4 cantos da terra. Esse é o desejo do nosso coração. Que o Senhor abençoe a sua vida, queridão e queridona. Não perca o foco não, tá ok? Não viva a semana pensando em coisas banais, em coisas do dia a dia. Não, não. Viva para Deus. Como diria o saudoso pastor Licínio, viva o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Vamos fazer isso, gente. Vamos fazer isso para a glória do nosso Deus. Fica um tempinho com a gente em comunhão na cantina. Abrace bem forte seu irmão. Eu vou estar na porta para cumprimentar vocês. E cante ao Senhor. Eis nosso Deus. Ele reina.